bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Bom dia a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Hoje nós estamos em culto, hoje nós viemos aqui, mesmo que virtualmente, para celebrar o nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui como igreja, esse grupo que se reúne para cumprir a sua missão, esse grupo que se reúne em um espaço para servir a Jesus, esse grupo que se reúne para partilhar do pão. É por isso, por entender que durante todos os anos de nossa história, nossa igreja tem cumprido justamente todas essas realizações, que eu quero desejar a todos vocês um feliz 137 anos. Feliz 137 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Em Cristo somos um. Feliz Dia dos Pais. Amamos vocês. Somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Feliz Dia dos Pais, amamos vocês. Não temais. É parte do que disse Samuel no episódio que se encontra na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 20. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Em decisão coletiva, Israel pecou contra o Senhor em certa situação. Advertido por Samuel, profeta e juiz, o povo tomou consciência da gravidade do seu pecado e temeu. Temeu muito.
Tomados pelo temor e ali reunidos como um só povo, pediram ao profeta que intercedesse por eles junto ao Senhor. Embora individualmente Samuel não tivesse participado do pecado em questão, ele respondeu ao pedido do povo com a seguinte afirmação registrada no verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Com esse mesmo sentimento de que em Cristo somos um, temos nós também o dever de interceder pelo favor de Deus, cada um por si e uns pelos outros. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, reunidos em culto ao Teu nome como um só povo, unidos que somos pela fé em Cristo, confessamos as nossas falhas, os pecados que temos cometido, ainda que o nosso desejo seja viver de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a continuar Te servindo de todo o coração pelo caminho bom e direito. Em nome de Jesus. Amém. A paz à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Meu nome é Simone Benedito Ribeiro Camargo. Meu nome é Lídia Benedito Ribeiro. Nós estamos aqui, mãe e filha, agradecendo a Deus. Meu motivo de gratidão é pela saúde, que eu fiz uma cirurgia esses dias e Deus esteve ali comigo. Minha mãe também está aqui com saúde, graças a Deus. Minha família está todo mundo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Fazem a sua parte, que Deus fará a dele. Amém. A paz é de Cristo a todos. Um abraço e fiquem na paz. Senhor, vem tocar em mim. Quero sentir tua mão, quero me entregar diante do trono. Contemplo a tua glória, me erga em teus braços, me leve ao santo lugar. Vem, ó Senhor, toma o meu coração, dependente da tua graça. Quero ver tua majestade, rendo a ti, Senhor. Eu sei que nada sou, me leve onde tu estás, pra te glorificar. Me rendo a ti, Senhor. Eu sei que nada sou, me leve onde tu estás, pra te glorificar. Vem, ó Senhor, toma o meu coração, usa-me, Senhor, conforme o teu querer.
Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5: Enquanto participava de uma refeição com eles, Jesus fazendo uma refeição com os discípulos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O tripé da vitória espiritual. Deus e Senhor, nós te louvamos pela tua palavra inspirada, que nos ajuda a colocar a nossa vida em linha com a tua vontade. Abençoa-nos agora neste propósito, em nome de Cristo. Amém. Uma coisa triste aconteceu na história da igreja no dia 15 de julho do ano 1099. Essa data evoca nefastas memórias. Por quê? Porque nesse dia, os fanáticos integrantes da primeira cruzada, convocados pelo Papa Urbano II, eles capturaram Jerusalém e massacraram milhares de habitantes da cidade, em sua essência árabes, e depois de um mês de cerco àquela cidade. Um historiador lá do sul do Brasil, Martin Dreyer, ele diz: como era sexta-feira, todos se lembraram da crucificação de Jesus e por isso organizaram uma matança feroz contra a população muçulmana. Não houve sobreviventes. Os judeus haviam se refugiado em sua sinagoga. A sinagoga foi posta em chamas. Todos morreram. Então, este bando manchado de sangue entrou na igreja do Santo Sepulcro, que está lá até hoje, para se reunir em oração diante de Deus. Meus amigos, ouviu isso? Ouviram? 922 anos depois desse episódio triste, ou seja, quase um milênio depois, este episódio ainda desperta revolta, provoca arrepios e levanta questionamentos. Por quê? Como em nome de Deus se faz uma coisa dessas? Onde foi que a igreja errou então? Como foi possível que o legado do príncipe da paz descambasse para um banho de sangue? Como foi possível que um ideal tão maravilhoso como o ideal de Cristo se tornasse uma realidade tão macabra? O consenso é que a nódoa que envergonha a história da igreja até hoje foi consequência do desconhecimento da palavra de Deus.
Por quase um milênio, a Bíblia foi um livro esquecido pela própria igreja. Ninguém lia. E os poucos que liam não entendiam. E uns outros ainda entendiam errado, o que é pior. Então, de abismo em abismo, a igreja não sabia mais o que era princípio, o que era propósito e o seu poder, confundindo poder temporal com poder espiritual. Sem esse tripé de princípios, de propósito e poder, não há, queridos irmãos, vitória nem na vida cristã, nem na igreja. Nós precisamos de princípios a nos distinguir, precisamos de propósito a nos desafiar e de um poder a nos dinamizar. Então, pensemos neste tripé da vitória espiritual nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, para evitar uma tragédia dessas, nós precisamos de princípios a nos distinguir. Foi Lucas quem escreveu isso. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E ele diz a Teófilo, logo no início, que ele fez um primeiro tratado, ele diz: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então esses dois verbos são aqui muito importantes, não apenas chamam a nossa atenção, mas servem de itinerário para a nossa vitória espiritual. Fazer e ensinar. Por quê? Porque o que Jesus ensinava com a boca, ele fazia com as mãos. Palavra e ação nele se conjugavam e se justapunham admirável e harmoniosamente. Palavra e ação. Aquele que disse, vai e não peques mais, pôde depois desafiar os seus rivais, dizendo, quem dentre vós me convence de pecado? Emerge destas palavras, portanto, um princípio sem o qual a igreja não conhecerá a glória de ser relevante, que é o princípio da coerência. O princípio da coerência, isto é, se ensino e não faço, minto. Se prego, mas não pratico, peco. Se prego, mas não pratico, peco. E, portanto, me descredencio perante os homens. Meus irmãos, nós não podemos cair na contradição do pedreiro Valdemar. Não sei se você conheceu o pedreiro Valdemar. É uma denúncia feita numa marchinha de Roberto Martins e Wilson Batista, considerada samba de protesto, sucesso em 1948. Diz assim: você conhece o pedreiro Valdemar? Fez tanta casa e não tem casa para morar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Fez tanta casa e não tem casa para morar. Não aconteça conosco aquilo que Paulo nos lembra em 1 Coríntios 9, 27. Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aí eu pergunto a você, onde é que está a coerência de alguém se lembrar da crucificação de Jesus e sair degolando quem encontre pela frente? Em nome de Deus, matando gente. Poderíamos nos perguntar, onde está a coerência quando pregamos comunhão nas igrejas, mas vivemos em confusão nas assembleias das igrejas? Será que o Espírito que habita o crente e aviva a igreja não frequenta assembleias administrativas? Lucas prossegue informando-nos que Jesus apareceu aos discípulos, versículo 3, por espaço de 40 dias,
espaço de 40 dias, apareceu, né? Espaço de 40 dias, e falando-lhes das coisas referentes ao reino de Deus. Falando-lhes das coisas referentes ao reino de Deus. Coisas, importante isso, coisas referentes ao reino de Deus. Eu acho que esse grupo que entrou em Jerusalém no dia 15 de julho de 1099, matando todo mundo, tinha um conceito errado do que seja, do que fosse, do que é reino de Deus, achando que reino de Deus é sair matando todo mundo. Não é. Então, aqui nós temos um resumo dos princípios que devem dirigir as nossas vidas, orientando as nossas famílias. Esse mesmo princípio deve reger as nossas igrejas, e esse mesmo princípio deve estruturar a denominação, as igrejas, o fazer religioso. Que princípios são esses? Basta que a gente reexamine, ainda que superficialmente, o conteúdo do Sermão do Monte, e ali nós depararemos a nata, o creme de la creme, como dizem os franceses, o creme de la creme da ética, a essência, o sumo da ética neotestamentária, que é o amor. Infelizmente, hoje, alguns de nós têm rasgado o modelo bíblico vertical e o têm substituído por modelos horizontais, carnais, utilitaristas, imediatistas, empresariais, como se o reino de Deus fosse deste mundo. Destino infeliz, meus queridos, aguarda quem despreze os princípios do reino de Deus. Então, precisamos primeiramente de princípios a nos distinguir. E se você quiser conhecer esses princípios que devem nos distinguir no nosso cotidiano, você corra para o Sermão da Montanha. Só. Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos da Bíblia só são suficientes. O resto é bom também, o restante. Mas você aí, nesses 3 capítulos, você tem o suprassumo da nossa linha de conduta. Princípios a nos distinguir. Em segundo lugar, precisamos de propósitos a nos desafiar. Propósitos a nos desafiar. O livro de Atos é chamado por muita gente de Atos do Espírito Santo. Provavelmente você já ouviu isso. O livro de Atos, meus irmãos, são os atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é mencionado ali cerca de 50 vezes. Mas um comentarista deste livro, chamado Campbell Morgan, lembrou que esse título talvez não seja muito justo, porque dá a entender que os feitos ali registrados são de execução exclusiva do Espírito Santo. E Morgan então ressaltou que esses atos foram sim resultado não só do Espírito Santo, mas de uma parceria do Espírito Santo com os apóstolos, do Espírito Santo de Deus com o lado humano da igreja. E como a lista dos atos não é exaustiva, que o livro, argumenta Morgan, o livro poderia chamar-se então Alguns Atos do Espírito Santo com os Apóstolos. Alguns atos do Espírito Santo com os apóstolos. Jesus disse ao grupo apostólico que eles seriam suas testemunhas, lembra disso? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa agenda foi dada por Jesus à igreja e está registrada em Atos capítulo 1, versículo 8. E desde o início Jesus ele quis que ficassem claros os propósitos da igreja. Que propósitos são esses? Em súmula, continuar a obra de Jesus
que não era de matar ninguém, e levar o evangelho até os confins da terra. Olha só como é que a turma de 1099, a turma da primeira cruzada, errou tudo, está tudo errado lá, porque eles não foram lá para pregar, foram lá para tomar terra de Jerusalém. Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. O que eles foram fazer lá? A igreja pode fazer qualquer outra coisa, meus amigos, mas se não estiver levando o evangelho até os confins da terra, ela estará decepcionando o seu proprietário, o seu Senhor. Ela, a igreja, será, ela sim, uma pedra de tropeço ao plano do ressuscitado. A agenda de Cristo é a nossa agenda. Os planos de Cristo são os nossos planos. A visão universal de Cristo, começando de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, essa visão é a nossa, deve ser a nossa visão também. Foi o Senhor que deu esse propósito à igreja. Lá em Isaías 54, 2, a gente lê assim: amplia o lugar da tua tenda. Amplia, não está falando de templo só, agora no sentido neotestamentário do texto, é no sentido de ampliar a obra de Deus. Amplia o lugar da tua tenda. Os judeus, quando liam isso, pensavam que essa tenda de Deus, a obra de Deus, que ela devia cobrir uma área de apenas uns 6.000 quilômetros quadrados, que é a área presumida da Palestina, só 6.000. Jesus pensava diferente. Jesus queria que essa área fosse ampliada para uma área de 135 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 22 milhões e 500 mil vezes maior que a área dos judeus, até os confins da terra. Ide por todo o mundo, disse Jesus. E quando Jesus disse isso, ele falava da universalidade da pregação do seu evangelho. Nós precisamos lembrar que Atos 1:8, começando em Jerusalém, Samaria até os confins da terra, Atos 1:8 e Atos 8:1, entre os dois textos há um lapso de 8 anos. Por que eu estou falando em Atos 8:1? Não sei se você lembra que a igreja ficou fixada, parafusada em Jerusalém, ela não saía dali de jeito nenhum, e Atos 8:1 diz assim: no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, finalmente o evangelho chegou a Samaria, mas foi por causa de uma perseguição. Então nós temos aqui, entre Atos 1:8 e Atos 8:1, um lapso de tempo de 8 anos, dizem os estudiosos. Ou seja, só 8 anos depois do dia de Pentecostes é que Filipe pregou o evangelho em Samaria. E assim mesmo por causa de uma, você ouviu, perseguição. Às vezes Deus tem que deixar uma perseguição acontecer para a gente avançar. A gente para e fica contemplando as glórias do presente, as vitórias do passado, e esquece que a ordem é até os confins da terra. Até os confins da terra. E todos nós nos lembramos, por exemplo, em Atos ainda, nos lembramos da relutância com que Pedro foi pregar o evangelho na casa de Cornélio, do italiano Cornélio. Ele não era judeu, o que eu vou fazer lá? Perguntava-se Pedro, Atos 10. Mas notemos como o Espírito Santo empurrou, ou antes, como ele guinchou, puxando, a igreja para fora de Jerusalém e para dentro do seu propósito. Tanto o Espírito Santo empurrou a igreja, ou guinchou-a, que logo depois, em um período de 32 anos, depois da ressurreição, já os primeiros cristãos haviam levado o evangelho a todo o mundo então conhecido. Meus irmãos, meus amigos,
o tripé da vitória espiritual consiste em princípios a nos distinguir, consiste em propósitos a nos dirigir ou desafiar e, finalmente, consiste em um poder a nos dinamizar. O que a gente sabe dos apóstolos de Jesus? Será que eles eram grandes homens? Grandes líderes? Nada disso. Eles não eram nem mesmo grandes promessas, não eram. Se não fosse a atuação do Espírito Santo na vida daquele grupo, meus irmãos, aquela obra teria morrido nas mãos deles. Aquela obra teria sido algo lamentável, teria sido um fiasco absoluto, um fracasso redondo e total. Enquanto o Espírito não viesse, por isso aquela ordem lá de Atos 1:4, enquanto o Espírito não viesse, Jesus disse que eles deveriam ficar quietos onde? Em Jerusalém. Fica ali quietinho, todo mundo reunido, em oração, esperando aquela promessa se cumprir. Eu posso imaginar a tranquilidade daquele grupo, mas posso imaginar também que no meio desse grupo tem alguém impaciente. Sempre há. Sempre há alguém impaciente querendo forçar as coisas a acontecerem, não é verdade? E aí, então, posso imaginar o desassossego de alguns dos ativistas desse grupo aí em Jerusalém, argumentando o seguinte: eu ainda não entendi, irmãos, qual é a razão de ficarmos aqui imóveis, parados, quando há tanta coisa para realizar lá fora. Estamos perdendo tempo aqui, gente. Igreja, acorda! Qual foi a ordem de Cristo? Pergunta a você. Espera em Jerusalém. Espera o Espírito. Enquanto o Espírito não chegar e não capacitar e não empurrar, não guinchar, ninguém saia daqui. É a ordem de Jesus. Mas eu imagino aqueles mais afoitos, querendo fazer com que a obra do Senhor fosse feita a toque de caixa a qualquer maneira, sem considerar que isso seria desobediência. Meus irmãos, se nós não tivermos o Espírito de Deus, se não tivermos o poder do Espírito agindo dentro de nós, é melhor que a igreja não se ausente de Jerusalém, é melhor que ela fique parada ali, mas que fique quieta num canto, calada, receptiva, tentando ouvir a voz do seu Senhor. Porque do contrário, agindo sem o poder do Espírito Santo, ela se tornará apenas uma empresa, mas uma empresa no competitivo, mais uma empresa no competitivo mercado religioso contemporâneo. E o pior de tudo é que ela será uma empresa no competitivo mercado religioso contemporâneo, mas ainda pior, dando prejuízo aos seus acionistas. Ela vai fazer, se ela não contar com o poder que a dinamiza, que é o poder do Espírito Santo, ela vai fazer aquilo que ela fez em 15 de julho de 1099. Em vez de pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, ela vai sair cortando cabeças. Vai sair matando a torto e a direito e ainda achando que isso é uma obra maravilhosa. Como Deus esteve conosco. Viram quantas cabeças? Olha lá, 1, 2, 3, 548. 6 mil cabeças rolando pelas ruas de Jerusalém. Oh, que troféu! Eu me envergonho disso. Eu sempre me envergonhava disso. Eu me lembro que quando eu estava no Iraque, os árabes, meus professores de árabe, eram 2 amigos, eu ensinava português a eles, eles me ensinavam árabe. E eles falavam, nos intervalos das gramáticas, das coisas, a gente conversava. E o assunto era esse. As cruzadas. Árabes sem cultura. As cruzadas. Você esqueceu das cruzadas? Aí eu tinha que explicar que aquilo não era o Evangelho de Jesus e não será nunca.
Um evangelho que necessite da violência para se impor, meus queridos, jamais será um evangelho. Será uma ideologia política aproveitando-se do evangelho, do discurso evangélico para impor a sua ditadura. Foi o que a igreja fez em 15 de julho de 1099. Eu não quero esquecer essa data, porque ela é nefasta, é de triste memória, é uma data horrorosa, eu gostaria de esquecer. Max Lucado diz que orar é a coisa mais necessária. Em vez da arma, espada, espetando o peito ou cortando cabeça de gente, a arma de que a igreja deveria lançar mão sempre é a arma da oração. E ele diz, Max Lucado, quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Eu acho que o grande problema das igrejas no passado, no presente, talvez no futuro também, é que oramos muito pouco. A gente tem uma certa ojeriza à oração. Eu vou provar para você o que eu estou falando agora. Eu acompanho os cultos no YouTube. E isso domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. É o mesmo fenômeno. Enquanto a palavra está sendo pregada, o número de pessoas ouvindo vai aumentando, até chegar a um certo ponto e fica ali. Quando chega a hora especialmente quarta-feira, quando chega a hora de orar, aí o número vai caindo. Você pode olhar, pode olhar no marcador lá do YouTube, vai caindo. Isso me entristece. Honestamente, isso me deixa triste, porque mostra que nós não cremos na oração. Nós achamos que oração é um item na agenda apenas, quando ela é a arma principal da igreja, a arma principal do crente, a sua arma, meu querido irmão. Quando nós agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, e às vezes agimos mal e a consequência são cabeças rolando, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Mas eu quero terminar com uma outra frase que é de Campbell Morgan, que eu já citei aqui agora. Ele diz, o estudo do livro de Atos nos encherá de esperança ou de vergonha. Esperança ou vergonha. Que o Espírito de Deus faça com que a vida de cada crente, de cada líder, da sua vida, meu irmão, de cada igreja, seja uma vida distinguida por propósitos, por princípios, desafiada por propósitos e dinamizada pelo poder do alto. Ore a Deus agora. Senhor, como é bom saber que o Teu poder, o poder do Teu Espírito está disponível a nós em qualquer tempo. Ajuda-nos, pois, a conformar a nossa vida aos Teus princípios, aos Teus propósitos e ao Teu poder. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém.
Olá, irmãos, sou Maria Luísa, diretora da Escola Vitória. Com muita alegria e agradecimento pela oportunidade de poder estar aqui agora, colocando a nossa gratidão em nome de toda a equipe da Escola Vitória. Estamos agradecendo a Primeira Igreja Batista pelo apoio que tem nos dado durante tantos anos, agradecer aos coordenadores das áreas SECOM, Gerade, Celeiro, enfim, todos aqueles que de alguma forma colaboram e estão colaborando para a nossa caminhada. Agradeço de forma muito especial a Deus e peço a Ele que continue abençoando cada um de vocês. Aos membros da igreja que muito tem nos ajudado com o projeto Adote um Aluno, fazendo uma diferença enorme na vida desses alunos. Eu deixo aqui o meu desejo que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigada a todos por todo o apoio dado à Escola Vitória. Hoje, segundo domingo de agosto, como todo mundo sabe, o Dia dos Pais. O Dia dos Pais. E nós queremos, de púlpito e de público nesta hora, parabenizar os nossos queridos irmãos, homens que sejam pais, parabenizá-los por essa bênção, é uma bênção, e parabenizá-los por essa responsabilidade, não é? Porque é também uma bênção e uma responsabilidade imensa ser pai. E hoje à noite nós vamos pensar, nosso título hoje à noite vai ser 7 qualidades de um pai que ama. 7 qualidades de um pai que ama. Então, parabéns aos queridos papais, membros da nossa igreja ou não, ouvintes, participantes deste culto ao longo da pandemia, que o Senhor abençoe a sua vida, que você, pai, seja um exemplo, que você seja um exemplo para os seus filhos, que os seus filhos tenham como meta reproduzir aquilo que você vive, aquilo que você diz, aquilo que você comunica. Eu quero aproveitar também esse Dia dos Pais é coincidência, aparentemente, mas não é que além de Dia dos Pais, hoje, 8 de agosto, é o dia do aniversário do nosso ministro de música. E eu quero parabenizar então o irmão Eduardo, nosso ministro de música, Eduardo Transcoveschi Gonçalves, que tem sido uma bênção na formulação, na formatação dos cultos durante todo esse tempo, antes da pandemia, durante e certamente depois, e que o Senhor possa continuar, Eduardo, abençoando a sua vida, que Ele lhe dê muitos anos mais, com saúde, né? Com lucidez, com inteligência, para louvar ao Senhor com a música, dom que Ele deu a você e o ministério que Ele também colocou sobre os seus ombros de zelar pela música da igreja. Quero convidar você e você, quero convidar para você sintonizar-nos no dia 24 de agosto, é o dia do aniversário desta igreja. Esta igreja sempre celebra o aniversário no dia 24 de agosto de 1884 foi inaugurada esta igreja, foi fundada esta igreja, e nós teremos o culto no próximo dia 24, às 19h30, 7h30 da noite. Eu havia dito no início 7 horas, mas eu me equivoquei, 7h30, né, como na quarta-feira também, e esse culto será numa terça-feira, 7h30 da noite. O pregador convidado é o pastor Diné René Lota, foi nosso missionário muitos anos na Europa, em Portugal e também no Canadá, e é uma bênção ouvi-lo. Então ele estará conosco neste dia 24, anota aí na sua agenda, 24 de agosto, terça-feira, 19h30.
Quero convidar você para hoje à noite, 19 horas, estar aqui conosco, e quarta-feira, às 7h30 da noite. Senhor, despede o teu povo, dá-lhe um domingo produtivo, reflexivo e cheio da tua graça e da tua glória. Seja um domingo em que nós constatemos a tua presença em nossa vida a cada momento. E abençoa o culto da noite, abençoa a vida de cada irmão, a tarde de cada um. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.